Você já parou para pensar que talvez a sua vida amorosa esteja dando errado porque ninguém te ensinou a amar de verdade? Sócrates, o maior pensador da Grécia Antiga, acreditava que o amor era uma das experiências mais profundas que um ser humano pode viver, menos mas, ao mesmo tempo, uma das mais mal compreendidas. Se você sente que anda se perdendo nas relações, repetindo padrões ou mesmo atraindo sempre os mesmos erros, inscreva-se. Esse canal pode ser um divisor de águas na forma como você enxerga o amor, a si mesmo e o outro. Aqui, a gente transforma a filosofia em direção prática e quem já acompanha os conteúdos sabe o quanto isso pode mudar tudo. Já tem muita gente evoluindo com vídeos que tocam de verdade. Então, inscreva-se agora e comece a construir relações mais conscientes a partir de hoje. Voltando a Sócrates, ele não via o amor como um sentimento passivo, daqueles que simplesmente acontecem. Para ele, amar era uma prática consciente, algo que exigia autoconhecimento, questionamento e presença. Ele acreditava que o verdadeiro amor nasce do encontro entre duas buscas, menos a sua e a do outro. Duas jornadas que se cruzam, não para se completar, mas para crescerem juntas. Sócrates fazia uma pergunta simples, mas brutalmente honesta. Você sabe o que está buscando no amor? E essa pergunta, feita há mais de 2000 anos, ainda escancara uma verdade que poucos têm coragem de encarar. A maioria das pessoas ama no escuro. Ama por carência, por impulso, por medo de estar só e não por clareza. Mas a boa notícia é que, segundo Sócrates, é possível aprender a amar melhor. Amar com consciência, amar com sabedoria, e isso sim pode mudar completamente o rumo da sua vida amorosa. Sócrates não deixava perguntas sem resposta, mas também não dava respostas prontas. Ele acreditava que o verdadeiro aprendizado vinha da dúvida, da reflexão, do incômodo. E isso vale também para o amor. Enquanto a maioria das pessoas vive no piloto automático, repetindo os mesmos erros em diferentes corpos, Sócrates propunha algo radical. Pense sobre o amor. Questione, observe, e só então decida como amar. Parece simples, mas é profundamente revolucionário. Porque a verdade é que a gente entra nas relações levando uma bagagem que nunca foi examinada. Crenças herdadas, medos não curados, idealizações que foram plantadas em filmes, novelas ou nos traumas que a gente viveu. E aí, sem perceber, começamos a amar com pressa, com carência, com expectativa menos e não com consciência. Sócrates dizia que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E isso inclui a forma como amamos. Se você não se pergunta por que se atrai por certas pessoas, por que tem medo de se entregar, ou por que sempre acaba se magoando, está deixando a sua vida emocional nas mãos do acaso. E convenhamos, isso tem um custo alto. Amar com consciência é entender o seu papel dentro das relações. É sair do lugar de vítima e assumir o volante. É olhar para si com sinceridade e coragem, não para se culpar, mas para se libertar. Porque quando você entende por que ama como ama, começa a ter a chance real de escolher diferente. E talvez essa escolha seja exatamente o que está faltando para que sua vida amorosa, finalmente, comece a fazer sentido. Pouca gente sabe, mas Sócrates falava do amor com uma intensidade quase espiritual. Para ele, o amor era uma força que nos empurra para cima, menos que nos impulsiona a buscar algo maior do que nós mesmos. E é por isso que ele não via o amor apenas como uma emoção, mas como um caminho de crescimento. Hoje, muitas pessoas entram em relacionamentos esperando que o outro resolva seus vazios, que traga estabilidade, cura, felicidade. Mas Sócrates nos ensina o contrário. O amor começa com um movimento de dentro para fora. Primeiro, você se fortalece. Depois, compartilha. Amar, para ele, era buscar o bem, a verdade, a beleza, não no outro, mas na relação. E isso muda tudo. Porque quando você entra numa relação carregando esse desejo de evolução, tudo ganha outra dimensão. Você não procura alguém para te salvar. Você busca alguém para caminhar junto. Alguém com quem o diálogo não seja só sobre o cotidiano, mas sobre alma, valores, vida. E isso cria vínculos que não se desfazem na primeira crise, porque foram construídos com base no que é essencial. Sócrates também falava sobre o eros philassophos,
filosófico, uma forma de amor que transcende o físico e se conecta com o crescimento do espírito. Isso não significa negar o desejo, mas entender que ele é apenas o início de um percurso muito maior. O amor, para ele, era um convite à transformação. E é exatamente isso que torna esse pensamento tão atual. Porque, em tempos de relações descartáveis, pensar o amor como um processo de evolução é quase um ato de resistência. E talvez seja esse tipo de amor que, no fundo, a gente esteja mais precisando. Uma das coisas mais provocadoras que Sócrates nos deixou foi a ideia de que o amor não serve para te completar menos, mas para te revelar. Em outras palavras, ele acreditava que as relações não são espelhos onde você vê só o que quer, mas sim portais que te mostram partes de você que nem sabia que existiam. E isso, convenhamos, pode ser desconfortável, porque quando a gente ama de verdade, fica vulnerável. Aparecem os medos, as inseguranças, os ciúmes, os padrões que a gente herdou sem perceber. Só que é exatamente aí que mora a oportunidade. Sócrates via o amor como uma chance de autoconhecimento, não como um lugar onde tudo deveria ser perfeito e fácil. Quantas vezes você já esteve com alguém e percebeu que não era sobre o outro, era sobre como você reagia, sobre o que você esperava, sobre como você se posicionava? O amor verdadeiro não esconde, ele escancara, não suaviza, ele revela. E essa revelação, por mais desconfortável que seja, pode ser o primeiro passo para uma vida amorosa mais madura, mais livre, mais honesta. Sócrates desafiava as pessoas a não fugirem dessas revelações, a encarar o incômodo como parte do crescimento. E quando você entende isso, para de achar que o amor saudável é aquele sem conflitos. Porque os conflitos existem menos, o que muda é a forma como você os vive. Quando há consciência, até os atritos servem para fortalecer a conexão. É aí que o amor deixa de ser só emoção e vira transformação. Ele deixa de ser uma fuga e se torna um encontro, não só com o outro, mas com você mesmo. Sabe aquela sensação de que o amor precisa ser intenso o tempo todo? De que, se não for arrebatador, talvez não seja real? Sócrates pensava diferente. Ele acreditava que o verdadeiro amor é aquele que cresce no tempo, que se fortalece na calma e que floresce na troca constante de ideias e valores. Para ele, o diálogo era o coração das relações, não o bate-papo superficial, mas aquele tipo de conversa que te faz pensar e te tira da zona de conforto e te leva para dentro de si. Sócrates acreditava que amar é antes do tudo. Estar disposto a escutar, e não só escutar o que agrada, mas aquilo que revela. Em uma relação baseada nessa escuta, não há espaço para manipulação, joguinhos ou silêncios estratégicos. Há espaço para a verdade. E quando isso acontece, até as conversas difíceis se tornam construtivas. Porque em vez de tentar vencer o outro, você passa a querer compreendê-lo. Isso muda completamente a energia entre duas pessoas. O amor, nesse nível, vira um campo fértil de evolução. Não é sobre sempre concordar, mas sobre crescer com as diferenças. Não é sobre se fundir, mas sobre caminhar lado a lado, respeitando as individualidades. E é essa maturidade que sustenta relações que duram, não pela obrigação, mas pela escolha diária de estar junto. É por isso que, para Sócrates, o amor era uma forma de sabedoria, um tipo de aprendizado contínuo, onde você nunca está pronto, mas está sempre disposto. E quando duas pessoas compartilham essa disposição, o vínculo deixa de ser passageiro e passa a ter raízes. Existe uma imagem muito poderosa na filosofia socrática, a de que o amor verdadeiro é um mestre. Ele não vem para te confortar o tempo todo, ele vem para te ensinar. E, como todo bom mestre, ele vai te mostrar onde você precisa melhorar, onde ainda dói, onde você ainda está preso a ilusões. Sócrates não romantizava o amor como um lugar de segurança constante. Para ele, amar era um processo de lapidação. É como se cada relação fosse uma chance de você se ver
pouco mais. Clareza de reconhecer onde ainda falta paciência, empatia, escuta, e não para se sentir menos, mas para se tornar mais. Isso explica por que, muitas vezes, os relacionamentos mais desafiadores são também os que mais nos transformam. Porque eles tiram a gente da zona de conforto, mostram onde ainda estamos apegados. Há velhas ideias sobre o que é amor, sobre o que é normal num relacionamento, sobre o que esperar do outro. Sócrates nos ensina a valorizar esse desconforto, a enxergar os atritos não como fracassos, mas como pontos de virada. Se você está disposto a aprender, todo conflito pode se tornar uma ferramenta de crescimento. E isso muda tudo. Você deixa de ver o amor como um lugar onde tudo tem que dar certo o tempo inteiro e começa a viver o amor como uma jornada de construção mútua. Nessa jornada, não se trata de encontrar alguém que te completa, mas alguém que te provoca, que te estimula, que te inspira a evoluir. Sim, o amor deixa de ser uma carência disfarçada e passa a ser uma fonte de expansão. E é exatamente nesse lugar que ele se torna transformador. Sei teme algo que o Sócrates nos ensinou e que faz total sentido no amor. Antes do buscar fora, entenda dentro, porque ninguém pode te dar aquilo que você ainda não tem consciência. The Q. Pracia. E é por isso que, no fim das contas, o maior gesto de amor que você pode oferecer a alguém é o seu próprio processo de amadurecimento. Amar com sabedoria não é deixar de sentir, é sentir com presença. É não fugir de conversas difíceis. É saber dizer não sem medo. É estar com alguém não pela falta, mas pela escolha. E isso só acontece quando você começa a fazer as perguntas certas. Quando, em vez de buscar respostas rápidas, você se permite investigar mais fundo. O que é amor para mim? O que eu espero? O que eu ofereço? Sócrates nunca escreveu uma linha, mas mudou o mundo com perguntas. E talvez o que esteja faltando na sua vida amorosa não seja mais romantismo, mas mais clareza. Clareza para sair de ciclos repetitivos. Clareza para reconhecer padrões. Clareza para viver relações que te façam crescer e não se perder. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se te trouxe novas ideias ou até mesmo um novo olhar sobre sua própria história, inscreva-se. Aqui você encontra não só conhecimento, mas direção. Não respostas prontas, mas caminhos reais para evoluir nas suas relações. Coisa postada que pode fazer diferença na sua jornada. E o que ainda vem por aí pode te ajudar a enxergar o amor como você nunca viu antes. Obrigado por chegar até aqui. Obrigado por escolher refletir. Porque amar com consciência é um ato de coragem menos e você já deu o primeiro passo. Nos vemos no próximo vídeo.